Oi, gente, eu sou a Iana do Minha Vida Literária. Tô aqui sentada no meu computador porque eu quero fazer um vídeo diferente do que eu já fiz aqui antes, que vai ser meio que um desafio pra mim. Todos os meses eu tento tirar livros da minha estante, né? Então, sempre pra eu colocar livros novos, eu tiro aqueles livros que estão parados, ou porque eu desisti de ler, ou livros que eu li que eu nem gostei tanto assim. Hoje eu vou documentar essa tirada de livros, mas eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou sortear uma quantidade de livros que eu tenho que tirar da estante, e aí que vai caber o desafio, porque eu não vou tirar simplesmente os livros que eu determinar que eu vou tirar. Eu vou tirar essa quantidade. Será que eu consigo? Para fazer esse sorteio, eu vou utilizar então o site do random.org. Eu já pré-determinei na minha cabeça, né, uma quantidade mínima de livros que eu quero tirar e a quantidade máxima. Então eu vou tirar no mínimo 10 livros, vou preencher aqui, e no máximo 20. Vamos ver o que vai ser. 18. Será que eu consigo? Espero que sim. Vamos ver. Eu vou começar então por essas estantes aqui atrás de mim, porque eu acredito que tem mais livros nelas, eu vou ter que tirar mais livros daqui. Olha, nessa primeira limpa, até que eu acho que eu fui bem. Eu já tirei 11 livros. Tiveram alguns que eu fiquei meio na dúvida se eu tirava ou não, que ficaram nas estantes. Se eu tiver que retirar mais, né, desse lado, porque eu ainda falta ir pro outro, talvez eu volte até eles. Vale dizer também que eu fiz essa seleção aí entre 10 ou 20, porque como eu sempre tiro livros da estante, é uma coisa que eu procuro já fazer com frequência, eu procuro já manter aqui livros que realmente me interessam. Então, cada vez mais que eu vou tirar outros livros, vai ficando mais difícil fazer essa seleção. A estante de onde eu menos tirei coisa foi essa aqui do meio, atrás de mim, que é a estante dos romances, porque ou são livros que eu já gostei muito, ou livros que eu ainda não li e realmente quero ler. Eu só tirei 2 livros daqui. Um deles foi O Querido Vizinho, da Penelope Ward, que foi um livro que eu recebi da editora Planeta, não foi um livro que eu pedi, né, pra ler, mas eu tava mantendo aqui na estante, principalmente por causa de Amor Imenso. Falaram que eu vou gostar bastante da narrativa dela, mas assim, como não é um livro que eu realmente quero ler, que está nas minhas prioridades, eu acho que eu posso me desfazer dele. Qualquer coisa, se for o caso, eu leio pelo Unlimited. Já um livro que me doeu um pouquinho mais de tirar da estante foi O A Fera em Mim, da Serena Valentino, que é um livro que na época que saiu eu tava louca pra ler. Ele vai trazer uma releitura de A Bela e a Fera, contando a história da fera. E esse livro tá parado aqui na minha estante há anos. Eu acho que ele foi publicado em 2015, por aí, não lembro. E até hoje eu não li, mesmo ele sendo fininho. Então, hoje em dia eu já não tenho mais aquele desespero pra ler que eu tinha antes, então acho que ele pode ir embora. Já dessa estante aqui do canto, que tem os meus livros de fantasia, livros YA, outros tipos de romance, eu tirei 4 livros, foi isso mesmo? Tirei 4 livros. A maior parte deles foram livros que eu já li. Eu tirei, então, Os Sonhos em Flor, que é da mesma autora de Essa Luz Tão Brilhante, que foi um livro young adult que eu li. Gostei da leitura, mas não foi um livro que eu considero, assim, essencial pra minha vida de leitora. É um livro que eu posso passar pra frente. Os 2 livros que eu tirei da estante, um deles eu tive uma experiência bem positiva de leitura, até o outro, mais ou menos. Um deles foi, então, O Mortos Não Contam Segredos, que eu li ano passado. E eu gostei bastante da leitura. É um thriller policial young adult. Então ele tem aqui jovens que vão se envolver em uma investigação criminal. E eu gostei de como a autora conduziu a trama. E um que eu tive uma experiência mais ou menos de leitura, que ela publicou antes, né, do outro. Eu acho que a narrativa dele como um todo funcionou bem pra mim. Mas eu acho que o final desse livro é um tanto quanto irresponsável pela temática que é abordada aqui. A maneira de como é abordada me incomodou. O caminho que a autora escolheu trabalhar foi realmente problemático. E o livro que eu tirei da estante, que eu ainda não tinha lido, é essa edição ilustrada de Adoráveis Mulheres, da Louisa May Alcott. Mulherzinhas no caso, e eu tô tirando porque, embora ele seja um livro bem bonito, ele não tem, né, o texto integral, é o texto adaptado, e também é um livro que
eu não faço, assim, questão de ter na minha estante. Eu quero ler o Mulherzinhas, o texto de fato integral. Já dessa estante daqui, que é a minha estante de nacionais e thrillers, eu tirei 5 livros. 4 thrillers e 1 de terror. O de terror que eu tirei foi esse Contos Clássicos de Terror, que é uma edição linda da Companhia das Letras. É um livro muito bom, que tem contos das mais variadas épocas de terror, vários autores diferentes, traduzidos por pessoas diferentes. É uma edição realmente bem primorosa, mas que, como não é um gênero favorito, como também não foi uma leitura uau pra mim, porque, enfim, é um gênero que eu não tenho lá muita afinidade, eu posso passar pra frente. Eu também tirei As Sobreviventes, de Riley Sager, que é um thriller psicológico. É um livro que eu curti a leitura dele, eu acho que ele tem uma narrativa que é bem rápida, mas também não foi um livro uau pra mim. Alguns pontos da resolução eu achei até não tão surpreendente assim, e então também é um livro que eu não vou sentir assim tanta falta. Estou passando pra frente também A Criança do Fogo, do S. K. Tremaine, que é o mesmo autor de As Gêmeas do Gelo. Eu amei As Gêmeas do Gelo e eu comecei a ler esse daqui, eu li as 100 primeiras páginas e o livro não me cativou. Como foi uma leitura que começou arrastada, eu até pensei em tentar ler em outro momento, mas aí eu caí naquela de por que eu vou ficar me forçando a ler um negócio que não tava funcionando pra mim, sendo que tem tantos outros livros que eu ainda quero ler. Também tirei da estante O Assassino do Zodíaco, que é um livro que tem uma premissa muito interessante e que só por isso que eu ainda não tinha tirado até agora. Nesse livro a gente tem uma espécie de distopia e thriller policial. Distopia porque aqui a sociedade é dividida, segmentada de acordo com os signos do zodíaco, então é como se a gente tivesse castas e cada uma dessas castas é formada por um mesmo signo. Tem aqueles signos que são mais bem vistos do que aqueles outros. E vai começar uma série de assassinatos aqui que os detetives vão ter que investigar. Eu acho que esse livro é totalmente a minha cara e eu já fiquei com muita vontade de ler ele em vários momentos, mas até agora não aconteceu e eu acho que não vai acontecer. Tem outras leituras me chamando mais, então por mais que seja uma premissa que me instigue muito, eu vou passar pra frente. E eu também retirei A Mulher Entre Nós, que é um thriller psicológico que eu também gostei da leitura. Eu acho que ele tem uma narrativa que funciona bem, mas foi um livro que eu também não achei surpreendente, que também não me marcou, não foi assim tão impactante, então eu também posso passar pra frente. Agora eu vou passar pra esse outro lado aqui da estante. Se eu não conseguir tirar 7 livros daqui, eu volto pra esse lado daqui e vejo se tem mais alguma coisa pra retirar. Desse lado de cá, eu tirei 4 livros, então eu vou precisar voltar pra lá pra tirar mais 3. Entre esses 4 livros, eu tirei o Prometo Perder, do Pedro Chagas, que é um autor português, e esse aqui é um livro de crônicas, de textos reflexivos, é o mesmo autor daquele livro Prometo Falhar, também que eu não li, que tá aqui parado já tem um tempão. Então, bora botar pra frente. Outro que eu tirei foi um livro que eu li, que no caso é o Sentimental Journey, do Lawrence Stern. Eu li esse livro pra faculdade e foi aquele livro que eu comecei a ler em inglês, percebi que eu não estava entendendo nada dele, achei que o problema era o idioma, li em português e vi que em português eu continuava não entendendo. Depois eu estudei, o livro, entendi qual era a função dessas confusões todas e tal, mas é um livro também que não me marcou, que não faço questão de manter na minha coleção. Outro livro que eu comprei pra faculdade foi O Retrato de um Artista Quando Jovem, do James Joyce. E na época eu não consegui ler, não deu tempo, então eu estudei o livro, mas sem ter lido. E eu não fiquei lá com muita vontade de fazer a leitura dele depois. Eu ainda tenho aqui Os Dublinenses, que é uma antologia de contos do Joyce. E se em algum momento eu pretender ler algum romance dele, eu quero tentar ler Ulisses. Outro livro que eu tirei foi O Muito Além do Inverno, da Isabel Allende, que foi um livro que eu li, que eu gostei da leitura, mas que também não me marcou tanto. Eu ainda tenho aqui O Amante Japonês, que foi o primeiro contato que eu tive com a escrita da Isabel Allende, que eu gostei mais do que esse. E eu tenho também A Casa dos Espíritos, que é o maior clássico dela e que eu tenho muita vontade de ler. Esse, como ficou no meio termo, eu posso passar pra frente. Eu preciso pegar mais 3 livros e como eu não encontrei do lado de lá, eu vou ter que retirar do lado de cá.
Consegui. Tirei mais um da prateleira aqui atrás de romances e mais 2 da prateleira ali de thrillers. Da prateleira de romances, com certo aperto no coração, confesso, eu tirei o Belgravia, que é do criador de Downton Abbey, a série. Inclusive, esse livro vai estar sendo adaptado agora, não sei se ele vai virar filme ou se ele vai virar série também. E foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer. Eu acho que o autor, ele ambienta muito bem a história, amarra muito bem a narrativa, a gente tem uma trama se desenvolvendo aqui por gerações diferentes. E foi uma leitura que eu realmente gostei. Mas como ele também não foi um livro que me impactou assim na vida, que é um dos livros queridinhos que eu vou levar no coração, é um livro que eu também posso passar pra frente. Outro livro que não me doeu pra tirar da estante foi o Não Chore Não, da Mary Kubica, que é a mesma autora de A Garota Perfeita. No caso, eu amei A Garota Perfeita, mas eu não gostei quando eu li esse livro aqui, tanto que eu nem lembro direito da história dele. Eu só mantinha ele ainda na estante porque eu tenho aquela coisa de manter livros de um mesmo autor. Então eu tenho mais um livro da Mary Kubica que eu ainda não li, a Desconhecida, e eu não queria desfazer a trilogia, mas que nem eu já tirei um livro da Isabel Allende, e tendo outros 2 livros dela, eu podia tirar esse daqui também. E por fim, eu tirei um livro de um autor que eu gosto também, mas que eu perdi a vontade de ler esse livro em específico, que eu ainda não tinha lido, que é o A Outra Face, do Sidney Sheldon. Tem um livro do Sidney Sheldon que eu não tenho, que é A Ira dos Anjos, que eu morro de vontade de ler, então eu ainda pretendo ler algo dele. E esse aqui eu tinha comprado uma vez numa promoção, paguei, sei lá, R$5 no livro. E agora, sei lá, ele só tá ali parado na minha estante, ocupando espaço, não é uma coisa que eu realmente, assim, queira ler. E voltando aqui ao cenário de origem deste vídeo, consegui tirar os 18 livros. Alguns foram mais fáceis do que outros, mas eu acho que é bom a gente exercitar um pouco esse desapego. Tem muita coisa que a gente acaba mantendo, às vezes mesmo tendo interesse de ler, mas ao mesmo tempo é tanto livro que a gente quer ler na vida, livro que já tá aqui guardado, livros que eu sei que eu quero ler em algum momento, que eu não abro mão deles, assim como tem outros que ainda vão ser lançados, que não dá pra gente ficar se apegando, a gente tem que aceitar que não dá pra gente ler tudo que a gente quer, infelizmente. Então eu espero que esses livros sejam bem aproveitados, né, pra quem eles, nas mãos de quem eles chegarem. Normalmente, quando eu tiro esses livros da estante, eu acabo dando alguns para as minhas amigas gostam de ler bastante, então eu acabo distribuindo entre elas. Os livros também que estão bem conservados, eu separo para sortear para vocês, então esses livros também chegam até vocês. Eu acabo procurando lugares aqui na minha própria cidade que aceitam doação e levo também para lá. Às vezes é mais complicado fazer isso pela internet, porque existe um custo para enviar esses livros, não é barato enviar pelos correios, e não é sempre que eu consigo, então eu dou realmente preferência para doar esses livros já aqui na minha cidade, em que eu acabo também não tendo esse custo. Conta pra mim aqui nos comentários como é que vocês são em relação aos livros de vocês, se vocês conseguem se desapegar deles, se ainda é uma coisa dolorosa. Eu confesso que pra mim ficou mais fácil me desapegar, depois eu já ter conseguido montar, né, a minha coleção. Quando eu ainda tava muito no começo era mais difícil, eu queria guardar cada um dos livrinhos que pra mim ainda era tão suado pra conseguir juntar. Quero saber como é a experiência de vocês. Se você ainda não tiver se inscrito aqui no canal, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.